E aí, senhoras e senhores, autênticos e autênticas da minha cidade, do meu país, do meu mundo, do planeta, estou muito feliz de você estar aqui. Se você está aqui, que você reconheceu que você precisa ir além e você sabe que você pode ser autêntico e autêntica. Se você está aqui, é que você entendeu que esse projeto pode agregar no seu processo de crescimento para essa autenticidade. Então é isso que a gente quer, é juntar pessoas que estão indo para o mesmo caminho, buscando a mesma coisa. E para isso, pega um papel e uma caneta, por favor, e começa a anotar assim, ó, episódio 2, Fernanda Joenck, e fala assim, eu vou escrever muita coisa. Pega o que vier na sua mente, anota, porque é muito importante que mais do que o que a gente fale aqui, é o que ressoa dentro de você, aquilo que chega para você, aquilo que você, a ficha que cai. Então, por favor, anota tudo que você pensar, depois você vai dar uma lida, porque hoje o papo é com a Fernanda Joenck. Eu imaginei um monte de gente batendo palma. Sério, é muito legal. Obrigado mesmo por topar, viu? Obrigada, Caio. Um prazer estar aqui. Para todo mundo que está assistindo também, equipe, todo mundo que está aqui. Prazer, espero muito poder contribuir aí com o nosso tempo, né, de todos nós aqui. Falando de autenticidade, uma das coisas que mais vibra no meu coração, trazer a nossa voz e quem a gente é em essência para o mundo. Obrigada. Obrigado, gente. Tá muito ótimo. Vocês já notaram isso tudo? Porque é isso. É sobre vibrar, é sobre entender e amar. Já deu aula, hein, Fê? Você já deu aula. Aqui já deu aula, já. É muito louco porque é isso, é o transbordar. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas e depois a gente entra mais sobre esse lance da autenticidade. Mas eu queria muito que você falasse dessa construção. Eu sou uma pessoa que... Eu tive a sorte de te conhecer no processo do casamento, né? Sim, Caio foi fotógrafo do meu casamento, coisa boa. Por que você foi autêntico? Vamos falar disso também. Olha aí! Vamos falar disso. Que legal, isso é muito louco. Mas essa construção, de eu ter acesso a você e conhecer sua história nesse momento, eu vi um pouco da construção da pessoa que nesse momento assim, teve uma influência para esse projeto acontecer, mas você teve influência na nossa vida, minha e da minha casa, por muitos outros fatores. E eu queria muito que as pessoas conhecessem hoje você aqui e conhecessem cada vez mais de tudo que você tem para transbordar. Eu não pode começar já, isso era para agradecimento, mas que as pessoas recebam aquilo que você transborda. Então eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua vida aí para as pessoas, como você quiser se apresentar, por favor. Faça isso. Que lindo só de receber isso, de ver que tudo isso nasceu, está nascendo a partir de um trabalho que a gente desenvolveu junto também. Então, fico muito feliz, muito grata de ver esses frutos nascendo. Mas quem sou eu? Fernanda Joenck. Eu sou uma apaixonada pela vida e acredito que estamos aqui para a gente sempre evoluir, para a gente trocar, né? Sempre é um eterno evoluir, servir e curtir também essa nossa vida, o que a gente está fazendo aqui neste planeta Terra. Acredito até dentro do processo, né, do seu trabalho, da identidade, daqui a pouco eu também estou assim, eu quero fazer. Hoje eu vou fazer, vocês estão vendo, hoje eu vou fazer o ensaio da Fê sobre identidade também, nesse processo que a gente está gravando aqui hoje, vai ser muito legal. É maravilhoso. Mas eu acredito muito que nós somos parte de um todo, né, e por muitos anos, desde novinha, eu me construí entendendo que a minha missão era mostrar que a gente pode viver em sociedade sem destruir o planeta, sem destruir uns aos outros. O que a gente está fazendo aqui com essa nossa grande casa Terra, Mãe Terra. E dediquei minha vida inteira, então, para isso, num trabalho bem profundo como profissional, na área de meio ambiente, de construção, né, de um trabalho para se sustentar esse planeta. Até que em um determinado momento eu entendo que a gente não salva o mundo se a gente não salvar nós mesmos. E eu entendo que o mundo é feito de pessoas, é feito de troca. Fala isso, Joe. Só olhando pra essa câmera aqui, para as pessoas olharem bem no fundo dos seus olhos, falando isso de verdade. Tá muito chique isso, várias câmeras. Mas que a gente não salva o mundo se a gente não salvar nós mesmos primeiro. E o mundo é feito de pessoas, é feito de troca e de conexão. Total. Só que para isso, essa troca acontecer, eu preciso estar bem, eu preciso estar inteira.
Assim como você precisa estar bem, precisa estar inteiro. E as pessoas precisam trocar nessa inteireza de quem elas são. Porque o que eu entendi, então passei por um trabalho, né? Sou muito workaholic, acredito que o nosso trabalho, ele é uma ferramenta de serviço a esse todo. E com o tempo fui para um extremo também, em determinado momento da minha vida, em que caí num grande burnout. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas isso foi muito puxado para mim. Até que eu entendi que, se eu quero ajudar o mundo e eu tô vibrando o caos e o que tá no micro tá no macro, e aí eu fui juntando vários conceitos que eu estudei durante a minha vida toda, eu entendi que se eu vibro o caos, eu gero caos. E como é que eu posso ajudar o planeta a ser melhor se eu não tô bem comigo mesma? Então eu preciso fazer esse mergulho interno para entender quem eu sou e como que eu me entendo em quem eu sou e estar bem em tudo que eu for fazer, né? Ter resultado com leveza. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, eu preciso ajudar as outras pessoas também. Até antes de vir aqui, só pra gente finalizar essa passagem, mas eu ouvi uma frase muito bonita que é: onde está a nossa maior cura, está a nossa maior missão. E quando eu entendi isso, eu preciso levar isso para o mundo também, ajudar as pessoas a estarem bem com elas mesmas, entender quem elas são e trazerem isso com leveza no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, essa sou eu, hoje, Fernanda Joenck, trabalho ajudando as pessoas a trazer a voz e os projetos delas para o mundo com essência, com autenticidade, com leveza, e como que a gente pode unir estratégia, mas sem se perder de quem a gente é também, para que juntos a gente possa ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Bom, de novo, eu já ia encerrar de novo. Já foi a segunda aula, já tá 2 episódios. Mas é muito louco ouvir, Fê, quando tudo que você está falando, que eu acho que o grande lance desse momento que a gente está, esse presente que a gente está dando para essas pessoas, é principalmente esse lugar de ter estratégia e não perder a essência. É necessário ter estratégia, mas não perder a essência. E esse processo de autenticidade é uma coisa muito difícil, porque quando você fala que me escolheu como fotógrafo do casamento pela minha autenticidade, eu fico curioso, porque eu estava vivendo períodos, ciclos, situações, e eu não sei como... É engraçado porque ser autêntico para o outro é você talvez viver as suas maiores crises, né? Porque você gera a realidade, a sua... Eu não sei como eu fui autêntico para você, mas eu sei que eu estava simplesmente... Eu lembro do período, porque é um período de você casou em 2000, era para ser 2020, né? E aí a gente conversou em 2019. Nossa, o casamento é uma outra história. Foram muitos, porque foi pandemia. Pandemia, né? Cada hora uma coisa. 2019 era um ano foi um ano muito maluco, foi um ano muito legal, assim, mas ouvir você falando, é sobre isso, é você conseguir trazer isso para a estratégia. Hoje eu me vejo, através do seu processo, vivendo isso. Hoje eu tenho uma estratégia e eu sei até onde eu posso ir para não me perder. Perfeito. Pelo menos eu sei que eu estou lúcido, é um processo de se manter lúcido, mas isso que você falou, para mim hoje é a grande chave. Ter estratégia sem perder a essência. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse processo todo, e vamos lá. Foi maravilhoso, até do gancho do casamento. Então, o que é autenticidade, né? É ser quem a gente é em essência, é trazer a nossa verdade para o mundo, ser, né, transbordar a nossa história, porque nós somos fruto de toda uma história de vida. Te ouvindo até do seu primeiro episódio, né, antes de chegar aqui, você também falou sobre isso, né, sobre essa construção que pega tudo que você é, porque que você já passou, que você já viveu, porque quais foram os trabalhos que você já teve? As pessoas pensam, eu tô vindo para um outro trabalho, mas quais foram os lugares por onde você já passou? Desde que você nasceu, você tem uma história que é só sua. Se tem algo que ninguém pode copiar, é quem você é. E é a sua história, de fato a sua história. Então, puxa, né, existem muitos fotógrafos, muitos engenheiros, muitos arquitetos, várias coisas, né, de formação. Mas quem você é ali dentro desse trabalho? Não, eu sou fotógrafo de casamento. Existem milhares. Mas qual é a história de vida do Caio?
E aí, quem é o ser humano que está ali por trás? Porque todo o trabalho é feito de outro ser humano e é uma troca de ser humano para ser humano. E o que me chamou muita atenção em você foram os valores que eu percebi que é valor, é o que a gente valoriza, né? E a maior força, eu acredito, de contratação, de vendas, de qualquer tipo de negociação de trabalho, é quando a gente se associa pelos nossos valores. Porque as pessoas vêm primeiro muito pela técnica, né? Eu vou lá e ver o currículo. Não, mas quais são os valores daquela pessoa? E aí, quando eu encaixo pelos valores, eu consigo depois, porque técnica se ensina para qualquer um, né? Total. Agora os valores não. Eu já vou abrindo parênteses, porque num processo de contratação é muito importante. Eu já ajudei muitas empresas e trabalhos nesse lugar de contratação. E dos dois lados, tanto quem estava sendo contratado como quem estava contratando, né? Essa ponte de conexão. E é bem comum, as pessoas contratam pela técnica e demitem pelo comportamental. Enquanto que tem que ser o contrário, né? Eu contrato pelo comportamental, pelos valores, para depois eu olho a técnica. Então, tem que ser invertido, mas... Bom, fechando esse grande parênteses. Eu acho super interessante, Fê, de verdade, porque, pelo menos no meu trabalho, fotografia, vídeo, enfim, nessa coisa de construir o conteúdo, a gente sempre acha que a maioria dos profissionais que eu encontro não se acham pronto pelo equipamento que falta, pela forma que faz hoje o que ela faz, mas nunca é por não estar amadurecendo quem ele é. Por exemplo, eu não estou pronto porque eu não me sinto bem hoje para poder falar com as pessoas. Não, eu não estou pronto porque eu não tenho uma câmera. Sabe? Então, assim, mas de repente você filmando com o celular, sendo quem você é, tendo o valor que você tem, é mais eficiente que um cara com uma Red, mas continua você. É que aí a gente entra até numa outra coisa que é, esse eu nunca tô pronto, né? Vem de um lugar de eu precisar sempre trazer mais parte técnica, e eu acho que é mais parte técnica, quando é isso que você falou, eu preciso olhar pra dentro, entender onde que eu tô travando, eu nunca tô pronto. Às vezes é uma criança que foi extremamente cobrada num lugar de rigidez, eu preciso tirar 10 o tempo todo, então eu preciso ser o profissional perfeito, eu preciso estar perfeito com nota 10 em tudo antes de eu fazer. Ou não que foi cobrada, que se autocobrou mesmo por muito tempo, então eu preciso sempre olhar para essa história de vida que eu tenho, porque todos os nossos resultados e a forma como a gente age tem a ver com o nosso mundo interno, né? Com toda essa construção que eu falo internamente pra mim e eu nem sei que aquilo tá reverberando em mim e tá fazendo eu tomar minhas decisões, mas tá. Porque 95% do nosso cérebro humano é no inconsciente. E o nosso inconsciente toma decisões por nós o tempo todo. Só que essas decisões foram formatadas desde o momento que eu nasci. E eu nem sei que foram essas historinhas que eu fui contando pra mim o tempo todo, que eu preciso ser perfeito, que eu preciso tirar 10, que, sabe? E que me impedem de achar que eu nunca tô pronto, que eu preciso de mais um curso. Mas bom, voltando lá... Eu tô achando ótimo. Quem tá ouvindo isso deve estar falando, meu Deus do céu, quanta coisa que eu preciso correr atrás. Mas é sobre isso, é sobre você se alinhar para você viver a autenticidade. Continua, Fê, vai, que esse episódio que eu falei que é 105 minutos, de 15 minutos, esqueçam. Vai ter aqui meia hora no mínimo. Esqueçam. Mas, falando de autenticidade, então, da sua história... Você contava a sua história e as coisas que você acreditava e você trazia isso nas redes sociais de uma forma que o que me chamou a atenção foi a forma artística que você conduzia todos os trabalhos que você fazia e de não é mais uma foto e um vídeo, é uma história que tem ali por trás. E ali, quando eu comecei a pesquisar e entrei no seu canal, nem sei se alguém me indicou, confesso que eu não me lembro como cheguei até a sua rede, mas eu me lembro que o que chamou a atenção, eu estava pesquisando vários na época, foram alguns vídeos que você mostrou, você fazendo trabalhos voluntários, você ajudando, sei lá, era um vídeo contando sobre algum instituto de câncer. Foi uma exposição que eu fiz, o Câncer. Câncer, que maravilhoso! Que era o ser das pessoas. O ser, quem era o ser ali por trás. Quando eu vi isso, eu falei, cara, essa pessoa olha pro ser humano por trás. Não é mais uma foto, mais um vídeo. Eu nem sabia do que era meio que louco isso. Eu fiz o Câncer numa crise, assim, que eu fiquei assim, faço ou não faço, porque quer saber?
eu vou meter marcha. Chamei o Ricardo Lopes, que é um amigo meu, eu falei, cara, vamos ali, vamos filma isso aqui que eu vou fazer o vídeo, as fotos, e a gente pegou 4 mulheres hoje. Das 4 mulheres, infelizmente 2 não estão mais com a gente, e esse processo me ensinou muita coisa, enfim, mas que louco isso. Viu a beleza de ser quem a gente é e falar o que a gente acredita? Que é, você começou a falar, assim como esse trabalho, você começou a falar e você começou a fazer e falou, Fê, é isso, encaixou e vou fazer, e começou a falar. E quando a gente começa a falar, as portas começam a se abrir, começam a reverberar em quem também acredita naquilo. Meu Deus. Então, quando você fala o que você acredita, eu acho que é o grande ponto, né, aqui. Quando você fala o que você acredita, eu tô me achando o máximo, esse monte de câmera, eu olho pra cá, vai trocando assim com ela, porque ela tá aqui, ó, conta pra 1, conta pra 2. Muito bom. Mas é isso, quando você fala o que você acredita, você de fato consegue alcançar o coração de outra pessoa que também acredita naquilo e que conecta. Então, quando você trouxe a sua verdade dentro desses trabalhos mais profundos, eu olhei e falei, tem uma pessoa que olha para o ser humano ali. E se tem uma coisa que eu sou apaixonada, é olhar para o ser humano, esse olhar para trás, contar histórias. Não é só mais um trabalho, tem um porquê ali atrás. Dava para ver o seu porquê. Você tinha vários trabalhos na época também com a Rede Gospel. Sim. É muito louco, Fê, você falar isso, porque até para você que está ouvindo a gente, esse processo eu fiz num momento de muita crise. Crise, eu digo assim, o que eu faço para ser diferente? O que eu faço para que as pessoas me vejam diferente? E aí, nessa hora, eu falei, quer saber? Eu não vou fazer nada, eu vou fazer o que eu quiser. Aí foi, vou contar para outra câmera aqui, ó. Aí foi quando eu achei que realmente eu estava me distanciando do que eu tinha que fazer e eu estava me aproximando. Então, assim, se você falar isso, é muito fácil as pessoas falar, nossa, o Caio conseguiu fazer isso. Cara, talvez as pessoas que estão ouvindo a gente estão exatamente nesse processo. Cara, eu faço uma coisa, não funciona, faço outra coisa, não funciona. Quer saber? Eu vou fazer desse jeito aqui mesmo. E talvez esse jeito aqui mesmo é que, assim, são projetos. O Câncer, ele foi projeto porque eu falei, cara, existe um ser que, quando eu ouço Câncer, me dá medo. Mas existem pessoas me falando que não é que existe vida dentro desse processo. Então, eu falei, eu vou falar desse ser. Foi esse processo que eu queria. E aí chegou nisso. E foi muito louco viver o processo do seu casamento, porque me conectou com vocês. Eu fui entendendo quem vocês eram. E assim, eu volto a dizer, a essência do que você fala e faz. E aí eu percebi realmente que eu estava... É muito louco você falar isso, porque eu percebi depois que eu estava me conectando com alguém com os mesmos valores. A mesma coisa que você percebeu quando estava procurando. Então, eu acho que a gente pode deixar uma dica aqui para as pessoas, vamos compartilhar valor? Vamos mostrar o que você faz, quem você é e para onde você está indo? Mas não é para onde você está indo no conceito, para onde você está indo na essência. Isso é muito louco. É no lugar de valor do que você valoriza, né? E falar sobre o seu porquê. Então, dentro disso, qual é o seu porquê? Por que você fez aquele vídeo? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você montou tudo isso? Qual é o porquê de cada passo? O problema, na verdade, né, entre aspas, é que as pessoas vivem na inconsciência o tempo todo, sem saber por que elas fazem o que elas fazem. E aí, quando eu começo a entender que eu comunicar o meu porquê é o que conecta com as pessoas, eu começo a passar a ter que pensar nesse meu porquê. E aí entra numa outra questão, né? Mas qual é esse meu porquê? Tem um estudo, que eu não vou lembrar de onde, que fala que fizeram um estudo social. Eu sou apaixonada por experimentos sociais, porque é entender o ser humano que existe ali. E aí colocaram numa fila de supermercado, né, uma pessoa que tentava passar na frente falava, posso passar na sua frente? As pessoas olhavam e falavam, não. Por que você vai passar na minha frente? E aí ela começou trazendo, era um experimento social, né? Trazendo por quê? Posso passar na sua frente porque meu gato tá passando mal? Posso passar na sua frente porque, sei lá, eu tô com dor de barriga? E aí as pessoas deixavam. Eles falavam, alguns sim, alguns não. E aí eles foram por motivos mais esdrúxulos, assim. Posso passar na sua frente porque minha roupa tá molhada no varal, sei lá. Meu e Deus. aí eles foram fazendo esse experimento social. Depois eles fizeram ao contrário. Quando a pessoa fala porque... Nossa, eu preciso muito te falar uma coisa. Eu acabei deixando as roupas penduradas no varal e começou essa chuva, então eu preciso muito sair e passar na frente porque eu preciso ir lá fechar a janela, tudo bem?
Posso passar na sua frente? Claro! E aí o que eles perceberam? Que sempre que traziam um porquê antes, independente do porquê, as pessoas deixavam a pessoa passar na frente. E aí a gente entende o comportamento humano e começa a entender que para eu vender qualquer coisa, qualquer produto, serviço, eu mesmo, né? Eu preciso me vender como profissional o tempo todo, eu preciso falar sobre o meu porquê. E uma das maiores formas, como técnica, estrutura... Sensacional! Sim, de verdade, sensacional mesmo. E como técnica, como estrutura, fala sobre o seu porquê. Tem um livro, inclusive, muito bom, do Simon Sinek, que fala Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Leiam esse livro, Comece pelo Porquê. Aliás, tudo do Simon, eu sou apaixonada. Como que é o nome? Simon Sinek. Legal. É um baita líder, exemplo de liderança, ele é incrível. E o que ele traz dentro do Comece pelo Porquê, inclusive, as pessoas, quando elas vão falar o que elas falam o que elas fazem, depois como elas fazem, pra daí e se falar por que elas fazem. Muitas vezes a pessoa para só no que, ou até no como, às vezes. Alguns chegam no porquê. Enquanto que... Os 3 passos, como é que é? O que você faz... Não, calma. Isso é o que as pessoas fazem, tá? O que eu faço? Eu sou fotógrafo. Eu sou... Sei lá, né? O que eu faço? Aí, depois ela vai falar sobre o como. Como que eu faço? Ensaios que eu trago as pessoas, venho, faço, pra daí depois e se falar do porquê que você faz. Eu faço isso porque eu acredito na essência das pessoas e tal. Se eu já trago o porquê, já fica mais forte. Mas o melhor começa pelo porquê. Dentro desse estudo que eu acabei de falar, que quando eu trago um porquê antes, aquela minha mensagem fica muito mais forte. Então, começa pelo porquê. Fala por que você faz aquilo. Depois você vai pro como, pra depois você falar o quê. Já tá aqui quem quer ser autêntico, se existem autênticos assistindo isso aqui, se existem pessoas que querem ser autênticas, já começa daí. Que a sua autenticidade é porquê. Qual é o seu porquê? Exatamente, qual é o seu porquê. Sensacional. Continua, eu te cortei agora. Mas assim, cara, as pessoas querem uma fórmula, você tem que juntar A mais B. Não, comece pelo porquê. Não o que e nem como. Sensacional. Eu estava falando, tava aqui assim, meu Deus, as pessoas têm que estar anotando isso, pelo amor de Deus. É isso, fala por quê. Então, no seu caso, por que eu pensei em todo o trabalho da autenticidade, do trabalho agora que você está fazendo, né? Eu entendi. Dos ensaios, né? Por que eu comecei o trabalho com vozes, né? Por que eu comecei o trabalho com vozes? Porque eu entendi quando eu... Gente, primeiro vídeo, vocês querem gravar um vídeo, primeiro vídeo qual é o seu porquê, por que você fala, depois fala como, pra depois falar o que você faz. Então, por que eu comecei todo esse trabalho, entendendo que se eu quero ajudar a salvar o mundo de alguma forma, eu preciso ajudar as pessoas a se reencontrarem com elas, a trazer a verdade delas pro mundo, porque nós somos parte de um todo. Então, percebe que todo mundo que acredita nessa minha loucura e fala, cara, eu acredito nisso que ela tá falando, é isso, eu também quero essa construção desse mundo melhor, a partir de mim. Aí ela se conecta. E depois eu vou explicar como, que eu tenho, que eu faço o trabalho do Vozes, que inspiram, para depois falar o que exatamente vai acontecer lá. São 2 dias, entendeu? Então a construção é o contrário, e fica muito mais potente. Ô Fê, eu vou te falar uma coisa de coração. Nós vamos encerrar aqui. Então deve ter dado o quê? 20 minutos de... 25, já é dos 15 a gente estourou. A gente não estourou. A gente eu falo pra caramba, me coloca pra falar, eu vou falar a vida toda. toda. Eu quero te convidar, eu não sei de que forma a gente vai fazer isso, para compartilhar mais sobre esses processos. Eu acho que até no pessoal, por favor, sigam, né? Tá aqui os Instagrams, então, por favor. Mas como é importante, como eu sei que é o começo do que você ia falar. Mas eu acho que esse processo do como, do que, como, mas principalmente o porquê. E aí só ao contrário, né? Por quê, como e o quê? E mudar esse processo. Perfeito. Já não vai ser tão simples, mas já vai ser um baita diferencial para a pessoa conseguir entender a autenticidade dela. Então esse convite que a gente está deixando para vocês, primeiro como eu falei desde o começo, se aprofundem no trabalho.
da Fê, da Giovana, no Sua Essência no Marketing. Nós nascemos para valorizar a sua essência e fazer com que você coloque ela no marketing e potencializar onde você vai chegar com isso. Muito obrigado. Imagina, amor. Parece pouco, não parece que a gente estava começando? Então, assim, mas já está acabando, como assim? Não, maravilhoso. Eu quero muito que você volte aqui, que a gente construa mais coisas juntos e a gente fale mais para as pessoas. É isso. Para salvar o mundo, a gente tem que salvar um ao outro, começar se salvando. E se despeça, fala pro pessoal e vão. Infelizmente, eu tô encerrando com vontade de não encerrar, tá bom? Mas eu acho que, como um ponto, então, né, de finalização de tudo isso que a gente falou, voltando para o que você trouxe no começo, como que eu venho para a estrutura sem perder a minha essência? A gente falou aqui sobre estrutura. Isso foi estrutura, isso é passo, é estratégia, gente. É a estrutura da minha mensagem. Eu falo primeiro o porquê, depois o como, depois o quê. Mas como que eu faço se eu me perder de mim ali? Aí é uma das questões. Então, que eu realmente consiga trazer uma verdade que está associada comigo, esse porquê, né? Eu não deixar de falar o que eu penso, que eu acredito. E eu, por bastante tempo, briguei um pouco com marketing, né? A gente tá falando de marketing, vendas, como se fosse uma coisa ruim e que, nossa, vem para manipular e mudar as pessoas. Não, peraí, são ferramentas que podem ser muito bem utilizadas por pessoas com boa intenção. E que se a galera do bem e da luz não estiver aberta para isso, o que vai acontecer é que ela vai continuar sendo utilizada por pessoas que não têm tanta ética nisso. Então que a gente se abra para essas estratégias, para essas técnicas, mas sem esquecer de quem a gente é, trazendo que dentro dessa estrutura do marketing, né, de vendas, eu sempre trouxe eu não venho para mudar a minha mensagem, eu venho para entender como o marketing vai me ajudar a levar essa mensagem mais longe. Aí a gente faz usar a ferramenta sem perder quem a gente é, a nossa autenticidade. Eu tomo esse bônus para vocês, tá bom? E por favor, compartilhem isso com pessoas que você sabe que precisam ser autênticas. Existem pessoas, em todo o processo que eu vivi agora próximo a Fê, a Ana também, que é minha esposa e está sempre comigo, pessoas que me permeiam, que fazem muito bem para mim, falem assim, cara, você precisa entender o valor. E é isso. É você olhar para o lado e ver uma pessoa que eu falaria agora para Fê, pelo amor de Deus, não sei, mas vamos terminar isso aqui, eu vou falar, Fê, o que a gente vai fazer para continuar falando, porque tem muita coisa para você falar ainda para o povo. É isso, vamos para cima, se juntem com pessoas que são autênticas, querem ser cada dia mais e vamos dominar o planeta. É isso que a gente quer. É isso, amores. Sejam vocês, né? Isso que é o mais importante de tudo. Olhando para como... Tem só uma última frase mesmo que eu amo muito, que é falar... Se tudo que... O Murilo Gun fala, ele fala, tudo que você faz contém... Ele traz, tudo que tu faz contém tu. Como tá tu? Como que você tá? Que você possa levar inteireza, luz, calmaria, a sua essência onde você estiver. É isso. Vozes que inspiram tá aí, tá? Vocês que não se inscrevam não. Um abraço, viu, pessoal? Muito obrigado! Beijo!